Confira o que tem sido feito pelos pesquisadores da UFOP durante este período de quarentena. Bruno e Yara, fomos ontem surpreendidos com uma medida provisória de número 966. Ela foi editada, portanto, no dia 13/5/2020 e publicada no dia 14/5. Essa medida provisória realmente é algo que necessita da nossa manifestação urgente e premente. Ela fala sobre a responsabilização de agentes públicos por ação e omissão em atos relacionados com a pandemia de Covid-19. São 4 artigos, muito pequenininha, mas que tem muito o que falar. Eu vou passar a bola para o Bruno para a gente começar esse debate. O objeto dessa medida provisória foi a isenção ou a redução da responsabilidade dos agentes públicos, seja responsabilidade civil, seja responsabilidade administrativa. Então, dessa forma, a gente tem que entender um pouquinho sobre a própria responsabilidade civil, como ela surgiu e como que surge essa responsabilidade do Estado. Porque nos estados absolutistas, nos estados despóticos, e aí a gente está falando a partir do século XVI, final do século XVI, século XVII, XVIII, nós tivemos uma irresponsabilidade estatal. Essa teoria se assentava numa máxima, inclusive, do direito anglo-saxão, que falava que o rei não erra, o rei não pode errar. The king can do no wrong. E aí a gente tem que, como o rei era o próprio direito, claro, ele estaria desvinculado de qualquer responsabilização que o direito poderia acarretar a ele. Então, o agente público era, se fosse responsabilizado, seria responsabilizado pessoalmente, mas nunca pelo Estado. O Estado não tinha responsabilidade, o Estado era o direito. Sendo o Estado o direito, não tinha como se criar uma norma. A partir, aí, principalmente do século XVIII, com a Revolução Francesa, nós vamos ter uma crítica muito grande a essa forma autoritária de exercício do poder, a própria ideia do contrato social, a justificativa de que todo o poder vem do povo. Então, o Estado, na verdade, somos nós, né? Nós somos o Estado. O Estado é um conjunto, o Estado não é uma pessoa desvinculada do povo que o compõe. E dessa maneira, os Estados nacionais passam a adotar a possibilidade de se responsabilizar o ente estatal, se responsabilizar o governante, se responsabilizar o político. Isso só vai demorar um pouquinho mais a chegar no próprio direito anglo-saxão, que vai ser durante o século XX que vai surgir essa responsabilidade, no caso dos Estados Unidos, uma lei de 1946, na Inglaterra também mais ou menos nessa época, em que nós teremos a possibilidade de responsabilização do Estado. No Brasil, nós tivemos um marco muito importante, que foi a mudança da responsabilidade subjetiva do Estado para a responsabilidade objetiva que consta da própria Constituição. O que é a responsabilidade subjetiva? A responsabilidade subjetiva é aquela que exige a prova da culpa lato sensu do agente. Ou seja, aquele que praticou a conduta que gerou prejuízo, ele tem que ter praticado a conduta movido por negligência, por imprudência, por imperícia ou por dolo. Ele tem que ter agido com o elemento subjetivo culpa. Então, se a conduta dele, culposa, se liga a um resultado danoso, aí sim a gente vai ter responsabilidade civil, responsabilidade subjetiva. No entanto, começou-se a perceber, principalmente aí no final do século XIX, que havia muitas situações em que ficava difícil a prova da culpa, ou às vezes até impossível. E aí começa a implantação da responsabilidade objetiva em situações pontuais.
Essa responsabilidade objetiva é a responsabilidade que dispensa a prova do elemento culpa, do elemento subjetivo do agente. Basta, para a responsabilidade objetiva, a prova de que a conduta do agente produziu dano, ou seja, conduta, dano e nexo causal. Mas não é necessária a prova da culpabilidade do agente. O artigo 37, no parágrafo 6º da nossa Constituição, estabelece exatamente essa responsabilidade para o Estado, dizendo que as pessoas jurídicas de direito público e também as de direito privado que exerçam atividade de prestação de serviço público, né, respondem objetivamente pelos danos causados, sendo que ela tem também o direito de regresso contra o servidor, aquele que foi responsável direto pelo dano, mas olha aí a diferença. A responsabilidade para o Estado é objetiva, mas a responsabilidade do Estado em relação ao seu servidor, aí no regresso, ela é subjetiva. E isso é muito claro na Constituição. Se está claro na Constituição, poderia uma medida provisória com um texto contrário à Constituição regredir tantos séculos na responsabilidade civil? Muito bom essa colocação sua, todo esse aspecto histórico, próprio de um professor de História do Direito também. E é exatamente esse ponto que eu gostaria até de passar para a Yara, mas eu não sei, Yara, porque num primeiro momento, olhando essa medida provisória, né, assim, nós fomos surpreendidos mesmo por essa medida provisória, eu acho que a gente pode até trabalhar ponto a ponto, artigo 1º, artigo 2º, 3º e 4º, para se chegar na ideia da inconstitucionalidade que foi trazida aqui no final pelo Bruno. Porque, veja bem, o artigo 1º, ele fala da isenção de responsabilidade, quer dizer, toda essa evolução para se buscar essa responsabilização e uma teoria de estofo, como a teoria da responsabilidade civil, ela cai por terra, né? E aí a gente pensa no seguinte, e mais, o direito civil também, ele é de causar espécie, porque o artigo 1º, e aí eu passo a bola para você, Yara, que vai dizer o seguinte, os agentes públicos somente poderão ser responsabilizados nas esferas civil e administrativa se agirem ou omitirem com dolo ou erro grosseiro pela prática dos atos relacionados, e aí ele traz as medidas de enfrentamento da Covid-19. O que é erro grosseiro? É como você mesmo disse, Fatinha, nós estamos aí surpreendidos, né? Surpreendida, eu no caso. Então, eu acho que o que a gente vai comentar aqui, o que a gente pode dizer, assim, com tranquilidade, é o que o Bruno acabou de expor, né? Que é os nossos estudos sobre responsabilidade civil, é aquilo que a gente observa durante a evolução, né, da responsabilidade civil no mundo e no Brasil. O que a gente vai dizer aqui são nossas primeiras impressões acerca do que a MP traz, né, contrariando aí, me parece, toda uma teoria de responsabilidade civil que nós temos no Brasil hoje, né? Nem a inconstitucionalidade, que eu acho que, pelo que Bruno falou, já ficou nítido, né? Porque essa contrariedade da MP ao artigo 37, parágrafo 6º, mas discussões ou primeiras reflexões sobre alguns conceitos, né, que são trazidos aí. Então, no artigo 1º, a gente já tem a questão do agente público, né? Quem é esse agente público? Isso. Quem é o agente público? Quem é o agente público? Porque se nós estamos falando de público, a gente já remete ao Estado por conta disso, porque a gente está ligando a responsabilidade do Estado como objetivo aí. E aí nós podemos pensar, poderia ser o agente eleito, então quer dizer, os políticos, né, dos poderes legislativos e executivos de União, estados e municípios? Parece que sim. Poderiam ser as pessoas concursadas,
Então, Sim. aqueles que ingressam no serviço público através de um concurso público, e aí nós vamos incluir, por exemplo, os técnicos do Ministério da Saúde, os técnicos dos ministérios todos, do Poder Executivo, do Legislativo, do Judiciário, os juízes, promotores, enfim, vários agentes As pessoas concursados, né? eleitas, né? As pessoas eleitas como os políticos, por Sim, exemplo, os estariam médicos incluídos. dos hospitais públicos. Médicos de hospitais públicos, e aí a gente poderia discutir até se os médicos e gestores de hospitais privados, a partir do momento que o Estado está se valendo da estrutura privada, por exemplo, na pandemia, né, para prestar um serviço público, e o artigo 37, parágrafo 6º, fala pessoas de direito público e de direito privado no exercício de funções públicas. Mas né? mesmo que não fosse emprestar ou alugar leitos, igual eles estão colocando. É uma função pública, fosse, né? É uma função pública. Né? Nós poderíamos pensar também nos comissionados, né? Aqueles nomeados em cargos em comissão e nas funções de confiança. Também poderiam ser agentes públicos. Então, quer dizer, toda essa gama de pessoas que estariam, pela nossa tradição do direito à responsabilidade civil e administrativa, né, vinculadas ao artigo 37, parágrafo 6º, pela MP, estariam aí abarcados por essa isenção de responsabilidade como regra diante da pandemia. O artigo 1º vai estabelecer uma responsabilidade subjetiva, mas não é uma responsabilidade subjetiva comum. Não. Subjetiva que só se opera diante de dolo ou, aí vem o erro da legislação. A tecnia, né, Bruno? Aliás, é um aspecto interessante essa medida provisória, para não dizer triste, né? Exatamente pela falta de técnica. Porque quando nós falamos, né, em erro, em dolo, quando nós falamos em dolo, nós vamos falar em dolo e também em culpa grave, ou dolo ou culpa grave, que está no próprio artigo 1º, né? E não em dolo ou erro grosseiro. Porque quando se fala em culpa grave, nós estamos diante de um agente que tem que ter um cuidado, não é, Bruno e Yara, acima do normal, para evitar um dano. Então, de onde será que surgiu esse erro grosseiro, né? Que é um outro problema em relação à falta de técnica. E mais, a ideia de, eu até anotei, de nexo de causalidade, quando o Bruno trouxe toda a exposição. O que é mero nexo de causalidade? Né? Que está ainda também no artigo, me ajudem. Parágrafo 2º do artigo 1º. Parágrafo 2º do artigo 1º, mero nexo de causalidade entre a conduta e o resultado danoso, quer dizer, o nexo de causalidade virou mero. E o mais interessante é que a própria MP, ela tenta conceituar o que seria esse erro grosseiro, né? Lá no artigo 2º, ela traz um artigo específico para dizer que, para fins do disposto dessa medida provisória, considera-se erro grosseiro o erro manifesto, evidente, inexcusável, que é muito próximo à culpa grave, né? Lembrando que, para a teoria geral, né, da responsabilidade civil, erro e para o direito civil, erro é falsa percepção da realidade. Né? Então, quer dizer, o que é uma falsa percepção da realidade de forma grosseira? Será que justifica, num momento de exceção, né, no momento de pandemia, nós trabalharmos com normas jurídicas aí, com conceitos tão indeterminados e tão atécnicos? Essa questão do erro grosseiro do lado do dolo, olha, a questão de dolo ou culpa são elementos subjetivos do agente. Então, aí a gente está caracterizando a culpa a partir do dolo, ou seja, de você desejar o resultado ou assumir a consequência, ou o erro, que seria, ou melhor, a culpa, que seria a questão mesmo da negligência, imprudência e imperícia. Isso. Erro é vício do consentimento. Ou seja, consentimento é algo que eu manifesto
em negócio jurídico, Claro. em ato jurídico que exige exatamente esse consentimento, o que não é o caso aqui. Aqui a gente está falando da emissão de uma opinião, que é outro Não. termo Essa questão da pouco opinião, técnico. eu acho muito importante a gente citar essa questão da opinião, né, Bruno e Fatinha, porque a MP ela é expressa no sentido de que não haverá responsabilidade por opinião. É engraçado, né? Por condutas tomadas a partir de opiniões técnicas. E o que são opiniões técnicas, né? Elas são estudadas, elas não são estudadas, elas são meras palavras ao vento, ou elas são estudadas no sentido de trazer também essa responsabilidade. Nós já conversamos muito sobre responsabilidade, inclusive sobre aquela lei do Estado de Nova York, que a gente chegou a falar no diálogo 7, se não me engano, e até falamos muito sobre isso, sobre essa necessidade de nós pensarmos na responsabilidade, não de isenções de responsabilidade, e que em casos de pandemia é possível isentar responsabilidades a partir do exame de casos concretos. Quer dizer, será que há necessidade de legislações? Nós já temos legislações, nós precisamos saber interpretá-las de forma responsável, e não nos isentarmos, né, a todos dessa responsabilidade. A mim me parece que essa medida provisória é uma medida preventiva para qualquer responsabilização. Quer dizer, já se traz uma possibilidade de isenção para justificativa da prática de atos irresponsáveis. E eu acho que isso é muito perigoso. O parágrafo 1º do artigo 1º que fala da questão da opinião técnica, né? E aí a gente poderia pensar decisões que estão sendo tomadas pelos agentes públicos em razão de opinião técnica. Eu acredito que o termo adequado não seria opinião técnica, mas estudos técnicos, né? Pesquisas técnicas. Então, por exemplo, quando os governadores e os prefeitos estão optando e emitindo atos do executivo pelo isolamento social, eles tomam essas decisões a partir de pesquisas e não opiniões, mas decisões técnicas da Organização Mundial da Saúde, não é? Era isso mesmo que eu queria destacar, porque opinião técnica, para mim, parece uma contradição em termos, uma contradição dos próprios termos, porque quando a gente fala de opinião, a gente está ligando a senso comum, algo que não precisa ser fundamentado, algo que não tem tecnia, algo que não tem método. Quando a gente fala de algo técnico, a técne do grego, ela apresenta exatamente essa necessidade da metodologia. Então, Bruno, é algo avalizado. Sabe o que vocês me lembraram agora? Aqueles artigos de jornais. A opinião do autor não significa necessariamente a opinião dos editores e etc. e tal. Até para se resguardar, né, de qualquer responsabilidade. A responsabilidade é daquele que falou, né? E é isso, né? O senso comum, essa ideia de, mas mais uma vez, não sei se vocês acham isso, mas é mais uma vez a ideia de fugir da responsabilização. Sem dúvida. E, gente, agora, eu acho que a gente não... depois um ponto positivo. Posso? Pode, deve. Bateu. Tem um ponto aqui que eu acho que é positivo se a gente fizer uma interpretação mais favorável, que seria o artigo 3º. Porque o artigo 3º, ele exige exatamente a aferição do caso concreto, das circunstâncias concretas, que é algo que a gente já tinha falado, isso é intrínseco à responsabilidade, ou seja, não é algo que precisava vir na medida provisória, mas, sem dúvida, é algo que tem que ser levado em conta para a responsabilização civil, ou seja, na aferição da responsabilização, e não do erro grosseiro, como diz o artigo 3º, é necessário mesmo que se considere as dificuldades reais do agente público, a complexidade da matéria, as suas próprias atribuições, a circunstância de incompletude de informações. Ou seja, essas são circunstâncias que têm que ser levadas em conta, mas não por determinação da medida provisória, por determinação da própria teoria da responsabilidade civil.
que quando adota o nexo causal, a teoria, né, do nexo causal, a partir da causalidade direta ou imediata, vai exigir exatamente o exame circunstanciado. Exatamente. Boa. Por isso que a isenção aí do parágrafo 2º do artigo 1º que a existência de um mero nexo de causalidade, né, não geraria responsabilidade civil, ela tem que ser criticada por aqueles que pesquisam e estudam responsabilidade civil, né, por mais que nós tenhamos teorias aí que, pelo contrário, já reconheçam a responsabilidade civil sem o nexo. Uhum. Né? Enfim, é o contrário do que a própria MP diz. Que interessante que a MP é assinada pelo presidente, mas não tem assinatura do ministro da Justiça, que deveria ser a pessoa indicada para assinar, né? E eu acho que a nossa discussão ela poderia ter se restringido apenas à inconstitucionalidade, né? E aí nós não precisaríamos ter... Mas isso é o amor ao debate, Ara. Justamente, por amor ao debate e ao estudo da responsabilidade civil, né? Foi interessante que a gente perpassasse por alguns elementos e até para poder escutar essa história, né, de evolução da responsabilidade civil, dos seus elementos aí que o Bruno trouxe, que eu e Fatinha também discutimos aqui. E foi bom, porque para quem vai nos assistir, né, quem tiver paciência para ouvir esse diálogo e ver esse diálogo, olha, foi tudo em cima da hora, não tem nada combinado. Tudo aqui foi realmente pensado nesse minuto, exatamente pelas circunstâncias e por essa publicação ter nos surpreendido hoje, né, dia 14/5. Muito bom. Na próxima vez, quem sabe a gente discute mais alguma coisa. Com certeza. Sim. Tchau, tchau. Tchau.